garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos ao 89º, Zico, episódio da Filosofia de Boteco. Esse aqui que é o podcast, eu ia dizer que é o que mais cresce na quarentena, mas esse aqui é o podcast que não aguenta mais a quarentena, como todos os outros, né? Suponho. Mas queria deixar aqui registrado o repúdio desse podcast à pandemia infinita e a outras coisas. Já deu Covid, tá chatão, velho. Tá chatão, vai embora, né, velho? Ninguém aguenta mais, velho. A gente só quer um episódio micróbio do caralho. Pra tomar uma breja, caralho. Mas, Zico, geralmente, o Zé tá aqui também, Zé, daqui a pouco eu falo com você. Geralmente a gente fala de coisas aqui, de temas, que a gente entende pouco, né? Você concorda comigo? Quase sempre a gente não entende pouco. Quase sempre é o que a gente não entende porra nenhuma. Esse episódio que eu sempre quis fazer, mas fiquei preocupado, porque às vezes eu acho que eu entendo pouco de esporte. Mas quando eu olho pra você e pro Zé, eu fico mais preocupado que vocês entendem menos do que eu. E é exatamente por isso que a gente tem uma convidada pra ajudar a gente hoje. Então você tem o selo de conhecimento, o teste de QI, Conhecimento e Inteligência Esportiva, é isso. Não, na verdade eu quero dizer que... Na verdade, tem o selo de quem conhece esporte, entendi. Você que é professor, sabe, vamos usar essa metáfora, pra gente já andar logo. Eu passaria com 5. Você e o Zé, eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim, tudo bem com você, Zé? Tudo bom, né? Já que você... Já comecei te despreciando no começo do episódio, né? Desculpa. Mas tudo bem, acho que cada um manja da sua área, né? Eu tô aqui só hoje como ouvinte, participante aqui. Não, que isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo esse tipo. E muito bom estar aqui nessa mesa de roda com especialistas esportivos. Agora e eu e você, né? Agora. Com especialistas esportivos e eu e você. Especialistas esportivos e o Zé e o Zico. Não, mentira, aqui Enfim... Depois eu vou fazer a minha revanche com o Zé nesse episódio aí, você vai ver, Zico. Tá bom. Guarda aí. Eu vou pra palavra, Zico, mas eu quero que você anote bem o significado da palavra esporte, que parece genérico, mas anote que eu vou te fazer uma pergunta antes de apresentar a nossa convidada. Filosofia de Boteco. Vamos lá, esporte, Zico, anota aí pra mim. Substantivo masculino. 1. Prática metódica individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, condicionamento corporal, saúde e competição. 2. Conjunto dessas atividades. 3. Atividade lúdica ou amadora, passatempo. Vou deixar esses 3, os outros 2 não vale pra gente. Você ouviu aí, né? Coisa em conjunto, para condicionamento corporal, fins recreativos, etc. Tem alguma coisa no dicionário que a gente sempre coloca aqui que diz que é restrito ou específico para algum gênero? Você ouviu aí alguma coisa aí que tem? Tá escrito no dicionário? Parece assim, ó, isso aqui é só para homens, isso aqui é só para tal coisa. Cara, pelo que eu vi, assim, a única coisa que fala de gênero é o gênero da palavra esporte, que é do gênero masculino. Que é masculino, Que é só isso, né? Porque... Fora isso, pra mim, eu não vi nada. Pode ser que assim, esteja errado também. Às vezes foi escrito a linguagem neutra, a gente não tá sabendo, sabe? Que é esporter, não é exportou, não é exportar, né? Às vezes tem isso também. Pois é. Mas, como esse é um assunto que eu sempre quis trazer aqui, e primeiro eu quero agradecer a presença da Rafaela Volpiana, jornalista esportiva que tá com a gente, porque eu vou explicar em 30 segundos porque ela tá aqui. Porque, basicamente, um dia eu ouvi o Emicida, pra variar, a gente sempre cita ele aqui, dizendo que você não pode querer apoiar algumas causas sem consumi-las. E isso vale pra tudo, né? Então ele tava falando do rap, obviamente. E aí ele tava falando assim, pô, vocês gostam de falar que tem que dar espaço pras rappers femininas, etc., ou que tem que ser tudo igual, mas quantos vocês ouvem? E aí eu falei, caralho, isso é muito verdade, né, velho? E a única coisa que eu consumo... diariamente é jornalismo esportivo. E quando eu me dei conta, eu percebi que obviamente precisava consumir mais mulheres, mais conteúdo de mulheres, mais conteúdo de pessoas negras e etc. no geral.
E aí, nessa lógica, já tem alguns anos e eu não sei, não me lembro realmente onde eu comecei a seguir a Rafa, mas é uma coisa que me saltou os olhos, porque além de parecer que o dia dela tem 36 horas, porque ela faz muitas coisas, cobre muitos campeonatos, eu achei muito bom, então convidei ela aceitou de bom grado. Então eu já agradeço aqui e já te faço uma pergunta pra gente começar o nosso papo, que é o seguinte. Um desses dias eu te vi falando sobre, posso estar errado, talvez não tenha sido você, mas eu tenho quase certeza que foi você, sobre muitos times têm a obrigatoriedade de futebol, muitos times de futebol têm a obrigatoriedade de ter times femininos. Então, por exemplo, o Zico, que é palmeirense. O Palmeiras tem muito dinheiro, investe muito dinheiro no time masculino, etc. E aí a CBF, a legislação esportiva do país, obriga que o Palmeiras tenha um time feminino, porque senão não tem, porque senão os caras não criam vergonha na cara pra fazer um. E aí muita gente defende isso pra falar assim, bom, pra gente manter os times femininos saudáveis, mas eu vi você discordando disso, eu queria que você abrisse aqui nosso papo explicando pra gente por quê. O que acontece, a CBF e a própria Conmebol, desde 2016, elas obrigaram todas as equipes que estão principalmente na primeira divisão do masculino a terem uma equipe feminina. Isso é obrigação que foi estipulada pela CBF. Pegando o exemplo do Palmeiras, a equipe do Palmeiras já teve nos anos 90, seguindo aquela moda da paulistana, que até a Cici já comentou uma vez, algumas equipes já tiveram, inclusive o Palmeiras é campeão paulista em 2000, e também agora atualmente é campeão da Copa Paulista de 2019. E o que acontece? Essas equipes são obrigadas a ter uma equipe feminina. Assim, se aqui no Brasil principalmente, se não é obrigatório, não fazem. Então, em partes, eu concordo com essa questão de você ter equipes masculinas sendo obrigadas a terem ter um time feminino. E deixando um adendo, também tem que ter uma equipe de base, seja ela sub-18, sub-16, enfim. Mas precisa ter para você também incentivar as equipes a terem, a estimularem a prática esportiva também para as mulheres. Então, nesse caso, eu concordo em partes com isso. Eu acho que não deveria ser só para os times da primeira divisão. Inclusive, eu até gravei esses últimos dias essa questão mesmo de terem outras divisões no feminino, porque a gente só tem 2 divisões adultas. A A1, que tem 16 equipes, e tem a A2, que tem 36. Mas o que acontece? Essas 36 equipes, elas vão jogar uma primeira fase com 5 rodadas apenas, ou seja, então se a gente pegar a maioria dessas equipes, elas têm menos de 10 jogos no ano. Se a gente for pegar um ano, tem 12 meses. E a maioria das jogadoras, das equipes, ficam ativas de 6 a 7 meses no ano. Então, durante 5 meses, em média, ou mais, tudo vai depender da equipe e da federação também, a maioria dessas equipes vão ficar sem atividade. E tem um outro adendo, a maioria das equipes não é profissional. A maioria delas é semiprofissional ou amadora. Ou seja, então não tem um lucro. Tem muitas atletas que não recebem salário. Tem muitas atletas que recebem apenas uma bolsa auxílio. Então tem toda essa questão também. Eu acho importante essa obrigatoriedade da CBF e da Conmebol, que partiu também da FIFA, porque a FIFA está querendo fazer com que a modalidade evolua. Não é à toa que a gente viu muitas mudanças nos últimos anos da própria FIFA. Só que, em partes, se não tivesse essa obrigatoriedade, a maioria das equipes não teria investido. Né? Por exemplo, o Santos tem uma equipe que é muito tradicional, que é conhecida como a Sereias da Vila. Já teve Marta, já teve Formiga. Para quem não sabe, Marta e Formiga são jogadoras que são um símbolo da modalidade, dessa era moderna do futebol feminino. Então, são jogadoras muito importantes que já passaram pelo Santos, né? A Formiga não, mas a Marta já passou, a Cristiane, a Aline Pellegrino, que atualmente está na CBF e tudo mais. Em partes eu concordo com essa obrigatoriedade, mas em partes eu não concordo. Porque você só vai agregar uma pequena parte dos times. Você não vai agregar o todo. E o ideal seria que todas as equipes tivessem. Por exemplo, o Goiás é uma equipe que foi rebaixada do masculino e optou por não continuar com a equipe feminina. Tinha uma parceria com a Aliança, que é uma equipe muito tradicional no estado de Goiás, no futebol feminino, mas optou por não continuar com parceria. Então, assim, a gente é rebaixado, os nossos custos diminuem e a primeira coisa que a gente faz é tirar do feminino. E foi o que aconteceu com o Botafogo.
A equipe fechou a categoria de base. Disputou o Sub-18 em janeiro e fechou as categorias de base. Mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro ano passado, fechou as categorias de base, inclusive muitas atletas acabaram sem ter nenhuma ajuda de custo, porque a gente sabe que a situação econômica no Brasil é cada vez mais preocupante, e isso também acaba afetando ainda mais o futebol feminino, porque muitas dessas atletas de 15, 16 anos que estão nas categorias de base tem um auxílio, uma bolsa auxílio de 300, 400, 500 reais. Às vezes esses 300, 400, 500 reais é o salário da família no mês. Então, assim, isso acaba refletindo nessa questão de ser muito, muito bom e muito importante essa obrigatoriedade, que fez com que muitas equipes acabassem criando ou até mesmo fechando as parcerias, mas, por outro lado, não agrega a todas as equipes, né? A gente tem muitas equipes que acabam só disputando um estadual, ou às vezes acabam ficando sem calendário o ano inteiro. Como aconteceu em 2020, muitas federações utilizaram a pandemia como muleta para não ter o campeonato estadual. Então muitas equipes acabaram ficando sem atividade, na verdade. A gente pega uma... Isso é uma coisa muito simbólica, né? Desculpa, porque é do tipo assim, o cara vê um problema e já transforma na solução do problema dele, que é tipo assim, vou cortar isso aqui que eu acho que é um gasto, que é visto como um gasto. Zico e Zé, não sei, eu tenho muitas perguntas para fazer para a Rafa, mas eu vou deixar vocês também fazerem. Mas eu queria dizer isso, que tudo que a Rafa falou agora nesse começo aqui, ela tá falando do esporte mais popular do país, que é o maior campeão mundial da modalidade masculina. Não estamos falando assim do esporte que não é popular, que não tem dinheiro para investir, ou não tem interesse. Então acho que é bom a gente ressaltar isso, porque às vezes parece que não sei. A gente vai até entrar nessa parte de as desculpas que dão sobre o futebol feminino. Mas antes, Zico e Zé, não sei se vocês têm uma pergunta diretamente para a Rafa. Não é uma pergunta, eu só queria fazer uma ressalva de uma fala da Rafa que me fez ficar refletindo agora, assim, né? Que quando ela fala, além da obrigatoriedade de ter um time, né? Ter uma base, né? E assim, pelo menos uma base. E aí é muito louco, porque assim, em algumas conversas que tem por aí, você pega, beleza, o futebol feminino não é incentivado e tal, e aí algumas pessoas falam, mas é diferente, né, não é a mesma coisa. Cara, se você não tem uma base, tipo, você não tem um preparamento, pega isso, as escolinhas de futebol masculino, pega criança de 5, 6 anos, velho. Então tem moleque aí que com 5, 6 anos tá jogando bola pra caramba, e é incentivado, é treinado, o cara aprende e tal. Pô, se você tiver um projeto de vida de vários pais é colocar o filho numa escola e tentar transformar ele num jogador. Exatamente. Que é uma outra coisa que eu quero trazer mais pra frente depois, mas... E aí você para pra pensar. Se isso acontece com o masculino, um moleque de 5 anos não tem condição, não tem condição não. Mas a chance de uma mina que começar a jogar bola sozinha na rua e entrar num time com 16, 17 anos e jogar bola melhor que esse cara é baixíssima, velho. Ou ela nasceu com um dom, tá ligado? Ou não tem como você comparar alguém que está sendo preparado por 10, 12, 13 anos com alguém que está sendo preparado por um ano. Então você pega uma mina que com sorte consegue entrar num sub-17, que nem a Rafa falou. Pô, a mina entrou no sub-17, ela vai ter que aprender um monte de coisa que o cara está sendo treinado desde lá de trás, sabe? Desde uma coisa simples, vou fazer um corta-luz aqui, vou fazer não sei o quê. Ter uma noção de jogo. Não tem como comparar, né? E aí se você expande isso para o universo, né? Eu nem sei quantos times a gente tem no Brasil de futebol masculino e qual a porcentagem que a gente tem de time de futebol feminino, mas com certeza vai ser, tipo, quase 100 vezes, 1000 vezes maior. Mas não tem como, velho, né? Então eu acho que queria muito pontuar, porque durante a fala dela eu fiquei muito pensando nisso. Bom, acho que a gente já pode entrar, Rafa, já vou jogar pra você, que é nisso, que é do tipo assim, eu anotei aqui pra gente discutir Bom, acho que a gente já discutiu nesse podcast várias vezes a história de meritocracia, né? E acho que a gente pode até levar isso... amo! A gente pode até levar isso para essa questão do esporte feminino com masculino, que é, no Brasil, o Zico falou de 1 em 1 milhão. Para você ser um jogador profissional masculino, já é 1 em 1 milhão. Então, a gente tá falando de uma jogadora profissional masculina, é tipo sei lá, cara, é você ganhar na Mega Sena jogando uma vez a cada 10 anos, entendeu? Não te parece isso, Rafa? E aí depois vem a cobrança adicionada do tipo, mas o jogo é muito fraco. E aí depois a gente pode discutir se o jogo é fraco mesmo, mas assim, se o jogo fosse realmente mais fraco, tem todas as razões para ser ou não. Então,
antes da gente entrar na questão de meritocracia, que eu acho que pra mim é uma coisa que nunca vai acontecer no Brasil, principalmente pela questão de toda a sociedade que a gente está englobada, uma sociedade elitista, que já vem de muito tempo, desde os 500 anos, né? Desde não digo que é descobrimento, porque para mim o Brasil já existia. Desde a exploração do Brasil por parte, né, dos europeus, dos colonizadores, o Brasil já vivia isso. Então, assim, a gente tem que pegar o fato que, e eu até já comentei isso, porque em abril é comemorado a data da proibição do futebol feminino, né, das práticas esportivas para mulheres, desde 1941. Inclusive, faz 80 anos que Getúlio Vargas tinha proibido a modalidade para mulheres, porque não era considerado uma modalidade feminina. Então, ela foi proibida durante 40 anos aqui no Brasil. Voltou, foi regulamentada em 83, mas, assim, foi regulamentada por pressão das equipes que já existiam na época. Uma delas era o Juventus, aqui de São Paulo, e também tinha o Radar, que é uma equipe que faz um tempo que encerrou as atividades. Mas, assim, enquanto a seleção brasileira comemorava o tricampeonato, em 1970... as mulheres eram proibidas de jogar futebol de forma regular. Por exemplo, se elas quisessem jogar, elas teriam que jogar escondidas, tendo a ameaça de serem presas, de serem denunciadas, e enfrentaram vários obstáculos para chegar ao que a gente está hoje. Ainda é muito pouco, óbvio que a gente teve muitas mudanças que melhoraram, né? Inclusive a questão das atletas recebendo para jogar, que é uma profissão. Mas antigamente nem isso elas tinham. Elas jogavam, porque assim, tem essa questão, futebol feminino é por amor. E não é por amor. As mulheres jogam, as mulheres, elas trabalham, às vezes elas faziam um trabalho, é o mesmo trabalho que um homem, que um jogador faz. Elas têm que treinar, elas têm que têm que se concentrar pro jogo, tem toda uma série de atividades que os jogadores de futebol masculino fazem, as mulheres também fazem. E muitas vezes tem a questão da nossa sociedade sobrecarregar a mulher. Então, muitas vezes, o que elas fazem? Elas, além dela, e isso já até foi reportagem do próprio Profissão Repórter, tem muitas jogadoras que, além de jogarem, elas estudam, elas são mães, elas têm que cuidar da casa. Então, elas, além de serem atletas de futebol, terem que treinar, elas têm uma tripla jornada. Então, isso tudo também acaba afetando, né? E tem essa questão também. Então, além da proibição histórica que a gente tem aqui no Brasil, que acaba afetando a modalidade no geral, tem essa questão também da gente já enfrentar os obstáculos no próprio dia a dia. É uma raridade a gente ver jogadoras que só jogam. Se a gente for pegar, a maioria das equipes da Série A1, da Série A2, a maioria tem outras atividades. E a gente não precisa ir muito longe. O ano passado teve o Taboão da Serra, a equipe que competiu aqui e que depois gerou uma comoção da mídia, porque a mídia também colabora para tudo isso que a gente vive. Principalmente as grandes emissoras, elas colaboram para tudo isso que a gente vive. E eu até critiquei uma vez sobre isso, inclusive critiquei um portal grande, vou citar aqui o Globo Esporte, que o Globo Esporte agora começou a mudar um pouco, mas antes era, por exemplo, teve um jogo do Campeonato Carioca, o Globo Esporte colocou a goleada que o Fluminense fez numa equipe do Carioca. E eu fiquei muito brava com isso, porque eu acho que assim, você vai ficar falando, ganhou de 21-0, inclusive foi 21-0 o jogo. Pra vocês verem que, mesmo em 2021, e o jogo foi esse ano, mesmo em 2021, a gente continua vendo esses placares elásticos na competição, em estaduais. Então tem toda essa questão que as grandes mídias também colaboram com isso. Essa questão de texto, quer chamar atenção, aí coloca um texto da goleada que sofreu, como aconteceu também com o Taboão da Serra. Voltando aqui pra... Como se fosse um assunto exótico. Nossa, mas ganhou de 29-0. Mas, gente, por quê? Tem que investigar o porquê que aconteceu isso. Primeiro, muitas das jogadoras, elas moravam longe de onde elas tinham que treinar, porque o Taboão da Serra basicamente deu a camisa para jogadoras e
não pagava dinheiro, então muitas delas tinham que tirar do próprio bolso. Questão delas saírem de casa muito cedo para treinar e depois terem outras atividades durante o dia. Então tem toda essa questão assim que acaba atrapalhando muitas vezes as mulheres de praticarem. E a questão de base aqui no Brasil é muito recente. Só para vocês terem uma ideia, seleções de base são de 2016... Não, na verdade assim, para disputar mundiais 2008 mais ou menos. Mas assim, tendo base frequente e assim com mais frequência 2019. Porque as seleções de base sub-17 e sub-20 ficaram quase 2 anos, ou seja, um ciclo, porque os mundiais de base são um pouquinho diferentes dos mundiais da categoria adulta, são a cada 2 anos. Então, praticamente um ciclo de base, um ciclo mundial, a gente ficou sem treinador. A equipe foi voltar a ter treinadores na sub-17 e na sub-20 quando a Pia assumiu a seleção feminina, que também ficou mais de um mês sem anunciar a treinadora. E aí você se pergunta, se fosse a seleção masculina que ficasse mais de um mês sem anunciar o nome, não já teriam falado um monte? Não já teriam criticado? Já teriam criticado a própria CBF? E a seleção feminina ficou um mês. Cerca de um mês, a gente estava em preparação para o Mundial. Depois do Mundial, estava começando a realmente se preparar para as Olimpíadas. A gente ficou sem treinadora, ou sem treinadora. Sendo que não precisava, não é criticando o trabalho da Pia, sendo que a gente não precisava ir muito longe pra gente conseguir nomes muito bons aqui no Brasil, né? A gente tem vários nomes, tem o próprio Arthur Elias, que comanda o Corinthians há 4 anos, vai fazer 4 anos, e comanda muito bem, todo ano ganha um título pela equipe. Tem a Tatiele Silveira, que atualmente não tá nem treinando nenhuma equipe. A gente, assim, tem nomes qualificados para terem assumido a seleção, mas a CBF preferiu contratar a primeira treinadora, uma treinadora estrangeira, inclusive foi o primeiro nas categorias masculina e feminina, enfim. Mas, assim, tem essa questão de, às vezes, a própria mídia acabar colaborando com isso também em alguns momentos. Óbvio que a gente está passando por uma mudança muito importante agora, mas é algo que precisa mudar e mudar ainda mais. E só terminando a questão das categorias de base, atualmente a gente só tem uma equipe que tem uma categoria de base feminina, que é o Centro Olímpico aqui de São Paulo, que inclusive é muito conhecido, já teve até equipe da categoria adulta e tudo mais. Mas assim, a maioria das meninas que querem começar a jogar bola tem que jogar com os meninos. E tem casos que nem a própria equipe masculina quer aceitar a menina no time. E tem muito poucos projetos que se dedicam realmente a receberem jogadoras. Mas, no geral, é muito difícil para uma menina que quer jogar, porque ela vai enfrentar o preconceito de não ter espaço, de não conseguir treinar muitas vezes. Muitas vezes a própria família acaba não apoiando, porque não quer que a menina seja jogadora de futebol. Porque se a minha filha... Tem o próprio preconceito, né? Da questão de, se minha filha for jogar, ela vai virar homossexual. Essa questão também acaba prejudicando muitas vezes a modalidade desses achismos, né, desses preconceitos que já são enraizados na nossa sociedade. Então isso também acaba prejudicando um pouquinho a questão da própria modalidade do futebol feminino. Zé, você quer pontuar alguma coisa, por favor? Eu vou enquanto você pontua, eu vou só pegar... Não, vou mandar bala. Tá bom. Eu acho que o que o Zico falou e você também comentou, Rafa, foi muito isso de... Eu acho que também essa questão... Caramba, a gente é o país do futebol, né, assim por dizer. E aí você contando essa história aí do Taboão, que perdeu, isso foi 21-29-0. Meu, é isso. Até o apoio da mídia é diferente quando acontece isso, porque meio que, tipo, vira piada de grupo de WhatsApp. E aí quando o Brasil perde na Copa de 7-1 da Alemanha, as pessoas têm vergonha de falar isso. O assunto é tratado de uma forma totalmente diferente. Não, se você falar mal da situação, as pessoas ficam ofendidas se você falar mal da seleção brasileira. Exato. Tipo, você fala assim, puta, 7-1, tal, não sei o quê, e aí a gente já fica com dor no peito, né? Agora, quando é o Tabuão, um time feminino perdendo de 29-0, tipo, os caras dão risada e tudo mais. Vocês podem falar melhor do que eu, a Rafa e Lucas, mas assim, o que
que eu vejo é que, por exemplo, o futebol feminino, ele é mais valorizado em outros países do que a própria categoria de masculino. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os campeonatos de futebol feminino são os maiores, né? A MLS é recente agora, que os caras estão investindo no masculino, mas o feminino ele vem dessa categoria de base, das escolas, das faculdades terem um incentivo também de bolsas de estudo e tudo mais. E aí, pode falar. Então, até tenho a acrescentar sobre isso, a gente vê a seleção feminina, né, nessa questão de, nossa, a seleção feminina é maior campeã olímpica, maior campeã mundial e tudo mais, mas a federação também, ela não liga pro feminino. É impressionante que até hoje as jogadoras, inclusive até virou meme, principalmente aqui no Brasil, do Equal Pay, que a seleção feminina, né, anunciaram ano passado, junto com as coordenadoras tanto de seleções da CBF, quanto também das competições aqui no Brasil. Junto com isso, o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, ele acabou anunciando que os pagamentos das seleções masculina e feminina seriam iguais. Enquanto que a gente vê que nos Estados Unidos, as jogadoras só conseguiram ter essa liberdade de conversar com o presidente e tudo mais esse ano. Foi recentemente aprovado essa questão do pagamento igual. Mas mesmo assim, a seleção feminina, que é referência por conta das jogadoras, por conta de títulos, até hoje elas enfrentam muito problema com a federação para conseguir pagamentos iguais e a questão da igualdade de tratamento. Então, assim, mesmo a gente vê também as competições lá nos Estados Unidos são de fachada, para realmente manter as jogadoras em atividade para a seleção. Né, algumas agora a gente está vendo um movimento muito diferente nos Estados Unidos, de muitas saírem daquele ninho que elas estão para irem para outros países, como Inglaterra, principalmente a Inglaterra. Mas, assim, no geral mesmo, é muito complicada essa situação, que lá realmente é para manter. O que realmente ajuda a formar novas atletas são as ligas universitárias. Isso é muito bom para elas conseguirem bolsas de estudos. Inclusive, muitas jogadoras brasileiras já foram para lá, jogaram nas ligas universitárias e depois disso voltaram para o Brasil. Porque lá é mais fácil de você conseguir uma bolsa, estudar, ter uma faculdade e depois retornar. Como foi o caso, tem 2 exemplos assim muito, muito recentes, que é o da Gabi Zanotti, que atualmente defende o Corinthians. Ela foi para os Estados Unidos, jogou na liga universitária e depois voltou. A mesma coisa aconteceu com a zagueira Rafaele, que agora vai defender o Palmeiras. Ela jogou nos Estados Unidos uma boa parte da carreira dela, se formou em engenharia e depois jogou na China e agora voltou para o Brasil. Mas essa questão do movimento de verem atletas de seleção voltando também é muito recente. Geralmente elas não jogavam aqui, algumas jogavam, né, porque a equipe também conseguia manter e conseguia pagar um salário bom, porque essas jogadoras de seleção são mais caras. Isso vale tanto para o masculino quanto para o feminino. E elas estão. Esse movimento de retornar para o Brasil é mais recente também, do ano retrasado para cá. Eu queria, Rafa, corroborar com o que você disse, com um exemplo. Isso aqui não é nenhuma autopromoção, porque quem ouviu o podcast já e esses 2 me conhecem sabe que eu não tenho muito apreço pela faculdade de jornalismo que eu fiz, porque, assim, enfim, é uma longa história. Mas o meu TCC foi um livro que falava sobre os microcosmos, sobre como o futebol é um microcosmo da sociedade e os problemas estão reproduzidos neles. E aí eu não peguei pra falar nada, mas peguei porque quando a Rafa foi falando, me lembrei dos personagens que eu entrevistei. E aí eu entrevistei uma mulher que hoje trabalha, se eu não me engano, hoje atualmente ela é preparadora física no Palmeiras, profissional e tudo mais. E aí ela conta como ela começou a jogar bola e aí vê se não bate com o que a Rafa falou. Nós estamos falando isso aí mais ou menos, ela tinha 30 anos em 2015 quando eu lancei o livro. Bom, agora mas enfim, anos 90 ali. Olha uma frase dela, pra ver como a Rafa falou, eu vou ilustrar. Comecei a jogar com 7 anos em uma escolinha do Rivelino. Treinava com os meninos, porque era o único horário que batia com a minha escola. Por isso sofria preconceito por parte deles, que me chamavam de homenzinho e diziam que eu não sabia jogar. A ponto de uma vez o próprio Rivelino que estava lá intervir e mostrar a eles que eu podia sim jogar tão bem quanto qualquer garoto. Aí, rapidamente, era outra coisa. O clube era financiado... Aí depois ela conta que foi prosseguindo e jogava no ABC. O clube era financiado pela prefeitura,
mas ainda assim nossa estrutura era bem precária. Não tínhamos um campo para treinar e nem um banheiro para nos trocarmos. Essa é o nível da coisa. Aí, só pra gente acabar, para não citar todos, tem um momento em que ela fala assim, quando ela chegou a jogar na seleção de base da seleção e relata um episódio desse que a Rafa falou de um técnico que ameaça ela não convocá-la mais e diz assim: na época eu tinha o cabelo curto. Ele disse que me convocaria contanto que eu deixasse meu cabelo crescer. Eu aceitei na hora porque era meu sonho. Essa questão seria o de menos. Apesar disso, ali senti o preconceito que a própria CBF possui em relação ao aspecto visual. Eu não era sequer masculinizado, mas o cabelo curto era visto como um empecilho para eles. Enfim, tudo isso para dizer, e aí vou te perguntar, Rafa, você é muito jovem. E mesmo assim, enfim, além de ter se dado ao cuidado de estudar o que você fala, porque você, citou Getúlio Vargas, a proibição do esporte, etc., vê-se que você, enfim, trabalha e empenha-se para melhorar. Mas eu imagino que, além de como essa Luana, personagem que eu entrevistei, você mesma já tem ouvido por aí, tentando entrar no jornalismo esportivo e tentando atuar no jornalismo esportivo, coisas do tipo que te diminuam. E eu queria te perguntar também, que assim, a gente tá falando das jogadores, da modalidade em si, mas como é para você ser uma jovem que quer ser jornalista esportiva, como tem sido os feedbacks que você recebe, se você já ouviu muita bobagem, se você se sente incentivada, quais são os... Assim, a questão do cabelo, a Cici, que até foi camisa 10, foi uma das primeiras camisas 10 aqui do Brasil, antecedeu a Marta, inclusive tem uma comparação que fala que a Cici é melhor que a Marta, enfim. Ela foi proibida de jogar. Ela foi proibida de jogar aqui no Brasil, inclusive ela enfrentou muitos preconceitos por conta dela ter o cabelo raspado. E assim, ela teve o cabelo raspado porque ela fez uma promessa, enfim. Foi um motivo pessoal. Nós estamos falando da década de 90, né? Uma coisa assim. Década de 90. Não é só pra deixar claro. Década de 90. Então, e assim, ela enfrentou muito problema quando ela defendeu a seleção. Inclusive, a seleção nessa época foi terceiro lugar no Mundial. Foi medalha de bronze, se eu não estou enganado, nas Olimpíadas. Não, foi quarto lugar nas Olimpíadas. Inclusive, teve essa questão mesmo das primeiras Olimpíadas da seleção brasileira, a própria CBF ter comprado passagem, e inclusive a Cici conta isso, a CBF ter comprado passagem para a seleção voltar na primeira fase, porque a CBF acreditava. A CBF não acreditava que a seleção iria passar da primeira fase. A seleção chegou na fase final, chegou nas semifinais, né? Então, e aí tiveram que voltar com a delegação masculina, inclusive. Mas tem essa questão de terem muitos preconceitos. A gente vem mudando muito, eu acho que hoje em dia vem mudando muito. A gente vê muitas mulheres com cabelo curto, cabelo cacheado, mudando, mas assim, é de 10, 15 anos pra cá que a gente vê essa mudança, né? Inclusive já fizeram até comparações das capas de revista quando iriam retratar do futebol feminino. E antes era muita objetificação, inclusive ainda tem, né? Principalmente tem que tomar muito cuidado com essa questão das categorias de base. A gente já teve exemplo esse ano, não é tipo, eu tô falando de 2018, não, tô falando de 2021. Teve um episódio em Santa Catarina, do Sub-18, dos do comentarista e do narrador, começarem a falar do corpo das jogadoras. Jogadoras com 15, 16, 17 anos. Algumas 18, 19, porque foi o limite que a CBF estabeleceu. Mas assim, atualmente, e a gente teve um episódio ainda mais recente de racismo, com jogadoras do Bahia, que foram jogar lá em Santa Catarina. Acho que foi o jogo contra o Avaí Kinderman. As jogadoras do Bahia, o comentarista falou que o cabelo das jogadoras era um exótico. E era cabelo cacheado. 2021, recentemente, em abril agora. Mês passado, gente. Então, assim, essa questão também dos preconceitos ainda continua muito enraizado, né? E fala... Só me repete. E aí, justamente cobrindo tudo isso e sendo muito jovem, gostaria que você contasse quais são os obstáculos, ou como você tem sentido atuar no jornalismo esportivo, ainda mais assim... Estamos mudando, mas assim, como você tem sentido feedback, se você já ouviu alguma coisa, interações de redes sociais, etc. Principalmente agora que eu comecei a produzir o conteúdo pro TikTok, eu comecei a perceber muito preconceito do pessoal, principalmente com o futebol feminino.
né? De pessoal falar, mas quem quer investir? Ah, mas ninguém veria, mas futebol feminino é lento e tudo mais. E geralmente, quando a gente vê esse tipo de preconceito, esse tipo de frase, são de pessoas que não viram nem um jogo da seleção brasileira feminina pra falar isso. Porque, assim, se você compara o futebol masculino com o futebol feminino, a gente vê que as jogadoras, elas ficam muito mais em atividade, sem fazer falta. É muito difícil você ver falta, você ver briga, você ver as jogadoras se aglomerando em cima do árbitro por conta da decisão. Você vê muito mais tempo de jogo, né? As jogadoras estão lá realmente para jogar. Porque eu sinto muito que essa questão, como as jogadoras elas têm que realmente ter um espaço agora, ter um estádio para jogar agora, elas querem realmente mostrar e ocupar esse espaço. Eu acho que isso também tem muito a ver com a questão de ocupação de espaços das jogadoras, que é uma coisa muito recente, né? Por exemplo, se a gente pega a competição, o Brasileiro Feminino A1, ele é de 2013. 2013. Assim, os estaduais são um pouco mais antigos, né? Como é o caso do Carioca, que é de 83, foi bem o ano que foi regulamentado, e o Paulista é de 84, mas mesmo esses estaduais tiveram uma parada, não foi direto. Então tem essa questão mesmo das mulheres quererem ocupar o espaço, e a questão da modalidade ela é muito diferente. Mas o problema é que a gente não tem investimento dentro da própria CBF e de alguns profissionais que estão em volta, como é o caso de árbitros, que eu acho que no futebol masculino erram, e ainda você tem o VAR para corrigir, mesmo com o VAR erram. No feminino a gente não tem VAR. Você pega essa primeira fase do Brasileirão, não vai ter VAR, só vai ter VAR na semifinal. Então tem essa questão também de já tivemos vários erros de árbitros, expulsão de jogadores de forma equivocada, erro até no momento de marcar gol, impedimento, e é uma coisa muito comum no futebol feminino, dos próprios erros de arbitragem, que a gente vê que muitas vezes é problema de não querer comentar ou de não querer estar lá. Isso acaba prejudicando um pouquinho a questão do correr do jogo, do decorrer do jogo, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Bom, Zico, vocês estão com o dedo levantado. Diga, Zé. Fala aí, Zé. Fala Zé, que eu ia aproveitar para falar de um negócio que a Rafa foi falando e tal, e o Lucas perguntou da profissão, porque é isso. Eu também faço a minha culpa que eu não acompanho. Pior que hoje em dia eu não acompanho nem o futebol masculino mais também. Mas por falta de tempo. E aí, essa questão que eu queria entrar era... A gente não tem que olhar só para as atletas, né? É um bagulho do tipo... e não culpar também as marcas, por exemplo. Então, eu vi a notícia lá atrás, na época da última Copa do Mundo, 2019, que entrou para a história de novo que, pela primeira vez, a Nike desenhou um uniforme único, exclusivo para mulheres, que até então não existia. Era um uniforme masculino só com cortes diferentes para mulher. Então, acho que a questão de marca, patrocínio, precisa rever isso. E aí, entrando na questão de jornalismo também, vocês podem falar muito mais do que eu, e o Lucas também já esteve, vivenciou isso. É isso, né? Tipo, às vezes tem a cota lá da mulher, a gente tem que colocar uma mulher aqui, mas aí também já entra o problema da hipersexualização dela, né? Então, eu já participei de um outro podcast que eu entrevistei lá a Helena Calil, que era da Fox Sport e do DAZN agora. Super gente boa, e ela comentou de vários casos de assédio que ela já passou e tudo mais. E porque é isso, para você ser uma jornalista esportiva, tá lá conversando com os caras na Champions e tal, você tem que ser uma mulher em tese aceita com os padrões de beleza. Então. Não, eu vou colaborar pra gente passar pra Rafa, Zé. O que eu Ou se não, só pra. Diga. Só pra terminar, que é isso. Ou se você quiser apresentar um programa esportivo, tem que ser uma loirona bonita, dos olhos claros. E foda-se se o Denilson tá barrigudo ou não tá, entendeu? Isso, não. Eu anotei aqui, ó. Até porque eu entrevistei rapidinho, Rafa, pra gente também comentar isso, que era muito importante. Eu entrevistei uma especialista em... ela é pós-doutoranda em mulheres que acessam o poder, porque ela estuda mulheres na política. E ela falou pra mim, a gente estava discutindo a obrigatoriedade de cargos, que é basicamente o paralelo com o futebol. Obrigatoriedade de candidaturas femininas, a regra que regulamenta assim, você quer ter um partido?
30% precisa ser mulheres numa eleição. E tava discutindo o que é ruim nisso, o que é bom, o que não é e blá blá blá. E aí ela falou pra mim que tem que muitas comissões do parlamento têm o conceito de mulher token, que basicamente é você coloca uma mulher pra dar uma ideia de representatividade. Eu não sei como a Rafa vê isso como jornalista também, mas eu vejo... Agora as coisas têm melhorado um pouquinho, mas no início, é um pouquinho, bem pouquinho, mas no início ainda era um negócio inacreditável que era assim, não, temos uma comentarista, ou temos uma repórter. E aí os caras já ficavam, caralho, hein? Isso é o jornalismo esportivo avançando, hein? Porra, eu não sei o que lá. Aí inclusive a Débora Gares, que hoje, se não me engano, tá na Globo, quando ela começou na ESPN, os caras falavam, caralho, Débora Gares, uma repórter negra, porra, cobrindo o Vasco. Parecia que era um negócio que, assim, parecia que o Sport TV tava fazendo a Revolução Socialista. Então, o Sport TV não, no caso é jogo histórico, a primeira narradora. Mulher, então, né? porque de fato é histórico, mas o que se ressalta a gente tá em 2020, 2021, caralho. É um negócio que não faz o menor sentido. Então, não sei como você vê isso, Rafa, mas o jornalismo esportivo ainda usa a mulher token sempre. Então, por exemplo, assim, a Globo, eu acho ela maravilhosa, não é nada sobre isso, mas assim, a Ana Thaís Matos, porra, demorou muito pra uma mulher comentar um jogo, entendeu? É inacreditável. Não, e o que eu fico mais impressionada é que isso vira notícia. Isso é uma coisa, parece que é uma coisa de outro mundo. Eu fico impressionada porque, assim, atualmente a gente tem na Globo, esse ano, 2 narradoras agora, né? Tem a Renata Silveira e agora tem a Natália Lara. Então, assim, e tem também outras narradoras, que tem a Camila, tem a Elaine Trevisan e afins. E tem Isabelle Moraes que tá na Band agora. Mas uma coisa que eu também fico muito... que aconteceu atualmente, né? Que teve esse episódio de racismo que aconteceu com a plataforma Maicujo. E eles decidiram mudar. Qual foi a coisa deles, né? De colocar só mulheres nas transmissões. Ok. É isso. Legal, eu acho super legal você querer incentivar mais mulheres entrando, tendo oportunidade para quem sabe consegue em alguma emissora, em alguma rádio, enfim. Mas eu acho que é o seguinte, você não tem que segregar. Você tem que fazer e abrir pra todo mundo. E você tem que ver também qual vai ser o tipo de mulher que você vai querer. Porque não adianta nada você querer... eu quero mulher. Mas não, a gente vai querer uma mulher branca, que tenha cabelo liso, que tenha olho claro, pra comentar. Porque é isso que você vê na TV até hoje. Por exemplo, você pega na Globo... você vê aquela Gabriela... acho que é Gabriela Silveira. Depois me corrijam. Tem a Gabriela Moreira, que agora... É Moreira, é isso mesmo. A Gabriela Moreira, que agora tá apresentando alguns... Ela tá tendo a oportunidade de ser apresentadora no Globo Esporte. Mas você vê aquele padrão. Mulher de olho claro, cabelo liso e branca. Aí se você faz as contas de quantas jornalistas esportivas negras nós temos na TV... Óbvio que eu não posso falar disso porque não é meu lugar de fala, porque eu sou uma mulher branca, eu tenho meus privilégios. Mas eu posso dizer dessa questão, que eu tenho uma amiga, a Natália Andrade, que ela é de Minas Gerais. Ela é formada em jornalismo, ela é formada na Universidade Federal de Minas Gerais, se não estou enganada. E assim, ela sempre comenta sobre isso no Twitter. Ela tem uma página que é só dela agora, a 11 Minas, que ela tem uma parceria e tal, e ela comenta sobre isso, sobre essa questão de ter o reconhecimento. Muitas vezes as mulheres negras jornalistas não têm o reconhecimento. Se você olha na Globo, que é a referência no jornalismo esportivo, a gente conta um dedo quantas mulheres jornalistas negras a gente tem presentes. Tem a Rafaele Serafim, tem a Karine Teixeira, se não estou enganada. Tem também a Débora Gales. E vai. E Rafa, o que você falou sobre notícias, Zico, eu vou te passar caso você queira falar alguma coisa, porque depois eu quero falar, pra gente aproveitar, que eu notei aqui também, eu ia te falar do ativismo das jogadoras em relação... atletas femininos em relação a atletas masculinos. Mas esse podcast está sendo gravado alguns dias antes de ir ao ar. E hoje está tendo a segunda... a volta da Copa do Nordeste. E é uma coisa muito maluca, porque a Rafa falou de essas coisas viram notícias. Eu vi uma notícia da ESPN ter formalizado a contratação de um comentarista negro, que é o Elton Serra. E aí é muito maluco, porque assim, não tô dizendo que ele não possa fazer isso, que ele não deva, etc. Mas assim, ele já é... A primeira escala dele importante é Copa do Nordeste, entendeu? Não é, sei lá, a rodada decisiva do Campeonato Espanhol. Não tô dizendo que ele não vai comentar, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte:
você traz a representatividade, mas você já encaixa ela ali, ó. Você vem pra Copa do Nordeste aqui, teve um problema no Maicujo, a gente coloca só mulher, então não tem problema. E aí você tira coloca a representatividade, mas tira ela dos postos que chamam mais atenção. Não sei, Zico, se você quer comentar alguma coisa, tá me olhando com essa cara aí, diga. O que eu queria falar, na verdade, eu até vou sair um pouco do foco, não sei se... Mas eu acho que é importante, porque assim, a gente tá falando bastante do futebol, né, e do recorte de gênero, não que isso não seja importante, mas aí eu fico pensando quem chegou até aqui, né, tipo, porra, eu vi um episódio de esporte e os caras estão só falando o tempo inteiro sobre a importância da mulher no futebol e tudo mais. Eu não tenho... Puta, eu nunca fui muito fã de futebol, não sei nem jogar bola, mano, eu tenho 2 pernas esquerdas e sou destro, tá ligado? Mas eu sempre pratiquei muitos esportes de outras formas, esportes amadores. E o que eu queria trazer, que eu acho que pra quem tá ouvindo até aqui agora e talvez não tenha entendido, é que, e aí eu vou falar do esporte como um todo, o esporte é muito mais do que entretenimento, né? E às vezes acho que as pessoas não entendem isso, né? E eu vivi muito isso, não comigo, mas eu vi muito isso ao longo das poucas modalidades que eu pratiquei, por zoeira mesmo, por amadorismo. O esporte, ele é uma ferramenta de inclusão social ferrada, sabe? Quantas pessoas têm mudam a vida por conta disso, sabe? É óbvio que não é por conta de só porque o futebol existe que as pessoas vão sair do tráfico, não, mas, cara, às vezes um jovem, né, ou uma jovem na periferia pode mudar a vida e ir para uma carreira esportiva, né, uma carreira de atleta por conta disso. E aí um caso que eu queria contar, um exemplo, é quando você pega, por exemplo, alguns esportes olímpicos, onde as pessoas são obrigadas a se filiar ao exército para ter o mínimo de patrocínio, sabe? Então, tem o Felipe Vu, por exemplo, que estudou comigo na FBC, não diretamente, mas eu conheci ele da FBC, que ele foi medalha de ouro, se não me engano, ou de prata, no tiro de pistola, né? Pistola de ar. E ele não tinha incentivo nenhum, nem da própria universidade, sabe? E ele teve que ir ao exército. Tem uma outra ciclista que eu conheço, ela é muito foda, ela teve que se filiar ao exército para poder ter o mínimo de patrocínio, sabe? Ô Zico, mas eu acho que eu quero juntar o que eu ia falar já com a sua, porque eu acho que faz todo sentido. Que é um dos pontos que a gente tem aqui para falar do futebol feminino, para falar de questão de gênero, para falar de racismo, que é o seguinte. Aqui no Brasil o esporte está muito ligado talvez por ser o futebol principal e por a gente ser o pentacampeão, blá blá blá, tá muito ligado sempre ao triunfo. Então assim, o cara ganha, ele é um gênio, tudo ótimo, mas e é visto como isso. Eu acho que isso é uma tese muito mais complexa, mas eu quero dizer o seguinte, aqui nem na Olimpíada, na época de uma Olimpíada normal, sei lá, Diego Hipólito, o cara ganha medalha de ouro, pô, demais. 2 semanas depois, a imprensa não lembra do Diego Hipólito, a imprensa não faz nada, outros medalhistas. Esses dias eu mesmo, fazendo autocrítica, que consumo esporte todo dia, vi uma estatística que o Isaquias Queiroz, que é o cara do atleta do... E nem sei dizer, você vê, olha como as coisas são simbolicamente. Não sei nem dizer se é a modalidade dele exatamente, mas é do remo ali, etc. Ele é o único brasileiro com 3 medalhas numa edição só, entendeu? A estatística mais ou menos essa. Só que a gente não tem essa referência. Porque, de fato, o esporte é visto aqui como uma vitrine de Neymares e etc, etc. E aí eu disse que ia juntar e já jogar pra Rafa também, que eu gostaria que ela falasse, porque aí não vamos falar só de futebol, vamos falar de mulheres atletas e homens atletas. Tem a Megan Rapinoe, que é uma das atletas mais conhecidas, uma jogadora de futebol mais conhecida a norte-americana, e ela é muito conhecida não só porque ela joga muita bola, mas porque ela é muito bem ativista, assim, publicamente. E um dia ela cobrou o Messi e o Cristiano Ronaldo porque nunca abriu a boca pra falar de racismo, porque nunca abriu a boca pra falar de nada, então ela só enchendo o bolso, que eu acho completamente honesto. Aí eu anotei aqui também, por exemplo, Naomi Osaka, uma tenista super jovem do tênis, que é negra, etc, tava fazendo campanhas contra o Trump, etc. E aí eu fiquei me perguntando e pensei, vou perguntar isso pra Rafa hoje. E até mesmo o LeBron James, essas pessoas, os atletas negros da NBA que se envolveram em coisas assim. Essas pessoas, elas militam, usam o lugar delas porque elas querem, porque elas nascem iluminadas, ou é pela necessidade, entendeu? Isso que eu tô querendo puxar o que o Zico falou. Porque às vezes é tipo assim, realmente, o fulano quer fazer palanque, não sei o que lá, mas se o cara não usa
o posto dele para chamar atenção para isso, a gente não vai sair daqui nunca também, né? Então, não sei como você vê isso, mas às vezes eu vejo assim, as pessoas falam assim, fulano quer militar. Sim, pelo amor de Deus, a gente tá precisando de gente que milite mais. Porque senão a gente vai ter sempre só Neymares nas nossas manchetes. Essa questão da militância eu acho super importante, inclusive eu acho que, como o Zico bem comentou, o esporte é uma ferramenta muito importante de mobilização social. E eu acho que tem que ser usado da forma correta. Né? E até foi muito engraçado essa questão da Megan, que quando ela falou isso, um monte de gente que entendeu, não interpretou, gente, às vezes falta interpretação de texto, achou que era questão de caridade. A Megan Rapinoe não estava falando de caridade, ela estava falando de ativismo social, né? Que é uma coisa muito diferente. Uma coisa é você fazer caridade, você doar sangue, você doar cesta básica, ok, eu acho que isso também é necessário, primeiro, porque eles ganham muito mais que a média do Brasil e do mundo inteiro. Essa questão de desigualdade social, o futebol e esses jogadores, principalmente da elite, eles contribuem para essa desigualdade social. Segundo, a questão do ativismo e da militância é necessária e a gente precisa que os atletas queiram sim mudar o sistema e queiram sim mudar a realidade no qual eles vivem. E a Megan Rapinoe é muito importante nesse sentido de discurso, nesse sentido de mobilização. Porque ela acabou se conscientizando e ela acabou liderando o grupo dos Estados Unidos que havia acabado de ganhar o Mundial, o quarto da seleção, e não foi lá se apresentar para o Trump. Ela falou, a gente não vai se apresentar para o Trump. Inclusive, nesse dia, ela fez um discurso falando sobre. Então, eu acho que é super essencial. E não é essa questão de dar palanque. Eu acho que, principalmente nos Estados Unidos, que eu acho que é um país que utiliza muito bem, porque a questão dos atletas, eles têm uma consciência social muito diferente. Aqui no Brasil eu vejo algumas atletas que têm essa consciência, mas ainda é muito raro. Eu acho que é muito raro ainda essa questão de consciência social dos atletas. Sejam eles tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. Gente, eu acho que isso que a Rafa falou, e Zico, você também, é uma coisa que a gente pode colocar pra agora, que é o seguinte, não parece absurdo a vocês, e aí eu vou colocar a questão das vacinas, que dá Conmebol, mas não parece absurdo a vocês que a gente tá passando por um período no país em que as pessoas estão morrendo a rodo. Houve um período lá no começo da pandemia, quando a gente achava que aqueles números eram absurdos, o Flamengo foi lá com o presidente da República fazer lobby pra ter torcida no estádio. O presidente do Flamengo. E aí você fica se perguntando, não, porque o jogador não vai se indispor, porque ele tem contrato. Mas vem aqui um pouquinho. Nós estamos falando do Flamengo, que é o maior clube de massa do povo, junto com o Corinthians, etc. Tem jogadores no Flamengo que não precisam mais de grana pra nada no mundo. E aí a gente trata eles como se eles não pudessem fazer nada. Como se o Gabigol não pudesse levantar o dedo e falar assim... Ô, gente, espera um pouquinho, isso não é um mau exemplo aqui? Nós jogamos bola aqui do lado de um hospital de campanha. Aí eu joguei na história da vacina, porque é isso. Eu posso estar errado, talvez a Rafa me corrija. Se eu não me engano, essa semana o Atlético Goianiense foi até o Paraguai, porque eles estão jogando a Copa Sul-Americana, e eles se vacinaram. Jogadores saudáveis de 20 e poucos anos, junto com a delegação, porque a Conmebol recebeu uma doação pública, e aí não pode se vacinar no Brasil, porque a Anvisa não permite, mas no Paraguai pode. E aí, cara, vou falar uma coisa pra você, aí, Zico, que você falou, como o futebol reflete também o privilégio, as maluquices do mundo. Tinha a delegação Atlético Goianiense se vacinando com 20 e poucos anos, o Paraguai é o país que vacinou 1% da faixa etária de prioritários. Então, cara, como isso pode ser normal? E o jogador vai voltar pra cá normal, não se fala mais nisso. Então, acho que esse que é a grande questão, que não é dar palanque, né? É expor a coisa, né? E até falando sobre isso, a Andressa Alves, se não tô enganada, a Andressa Alves e acho que foi a Cristiane, não me lembro se teve mais alguém. Eu só sei que realmente a seleção brasileira feminina também está classificada para os Jogos Olímpicos e chegaram a perguntar para Andressa Alves quando foi os últimos treinamentos no mês de abril. Perguntaram para Andressa Alves, você vai se vacinar? Ela falou, não, eu não vou me vacinar. Porque não adianta nada eu me vacinar e o restante não se vacinar. É que assim, agora vai ser uma exigência do Comitê Olímpico Internacional de todos os atletas estarem vacinados. Daí uma coisa diferente, né? Aí é diferente. É muito diferente.
Mas apesar que eu sou totalmente contra isso. Sim. Desse grupo ser prioritário para receber a dose da vacina. Porque eu acho que tem muita gente que deveria estar nesse grupo de ser prioritário, como é o caso de professores, motoristas de van, trabalhadores que deveriam sim já estar nesse grupo, porque são pessoas que estão em contato direto e diário com o vírus e não podem deixar de trabalhar, né? E eu sou a favor de sim, outros grupos terem a prioridade da vacina. Agora, atleta... até pela questão que o Zico levantou, e Zé também, que é aquilo. Alguém vai dizer, ouvindo isso, pô, mas vão ser quantas vacinas? 50 mil, 60 mil? Sim, mas é a questão do exemplo. A questão do exemplo de você ser um atleta e você receber um privilégio e aceitá-lo de bom grado e não dar nenhum exemplo à sociedade. Então, você fala assim, não, mas é porque a Conmebol me deu, eu me vacinei. Espera, amigão, mas você tem que ter opinião própria, entendeu? Porque você cresce, quem gosta de futebol, ou quem gosta de esporte no geral, cresce idolatrando alguém, sabe? Cresce querendo infelizmente é isso. E aí se você não tem opinião, se não tem nada, se você só vai... Isso é uma coisa que me incomoda, eu acho que com as mulheres, e não é querendo dizer que elas têm essa obrigação, mas acho que talvez pela necessidade, as mulheres se posicionam mais e são mais críticas em relação a isso. Porque me choca que... por exemplo, o Gabigol, mesmo assim, não vou colocar o Gabigol, vou falar do meu próprio time. Um jogador como o Cássio não precisa de mais nada na vida. Ele é milionário, tem tudo, tem todo o status de tudo. É inacreditável que ele receba pastores na casa dele, pastores ou qualquer um, faça festas, que jogadores de futebol profissional adultos vão a resorts. Sabe o que acontece, Lucas? Porque eles são um exemplo, é o que o Zico falou. Que, sabe, coisas que não faz sentido nenhum. Tudo bem que o cara... eu vou te passar, Zico. Tudo bem que o cara fala assim, eu ganhei minha vida jogando, eu não vou me meter em política. Sim, irmão, mas então, o futebol não é destacado no mundo. Ao menos que você seja uma pessoa minimamente aberta a outras pautas, né? E aí eu não culpo o jogador, o indivíduo, né? Eu culpo a sociedade como um todo. Você vai falar onde dói pra você. Então você pega os jogadores da NBA, por exemplo. Por que os caras se manifestaram? É o caso de racismo pra caralho, entendeu? Agora, vê se algum deles se posiciona, por exemplo, da mesma forma quanto qualquer caso de machismo. Lógico que eles não vão falar, não dói pra eles, entendeu? É muito cômodo ser um homem num esporte que é machista, entendeu? Aí você pega na NFL a mesma coisa, os protestos lá com o Black Lives Matter, mesma coisa. Porra, a gente é preto, tem um monte de preto morrendo, a gente vai ficar puto, entendeu? Agora, olhar pro lado, é muito fácil olhar pra minha dor, né? Agora, parar e olhar e falar assim, caralho, eu tô aqui na NBA, porra, maior liga de basquete mundial, e, mano, não tem mulher de nenhum lado aqui, onde que eu vou só vejo homem, por exemplo. Não tem nada estranho aqui, sabe? Aí você pega no futebol, mesma coisa. Você vai ver, o mínimo desses caras que forem manifestar qualquer coisa no futebol, vai ser alguma coisa que dói diretamente pra eles. Porque se você parar pra pensar, às vezes nem isso no futebol brasileiro, porque a gente tem o caso do Flamengo lá, do incêndio, dos jovens. Cara, ninguém se manifesta, velho. Entendeu? E é uma coisa que doeria, que dói neles. Porra, porque quantos desses jogadores... Oi, pode falar. Então, Zico, mas eu acho que é isso que a gente precisa cobrar, e os novos jornalistas esportivos, assim, também precisa cobrar, que assim, que pare de tratar como se jogador de futebol, como se esportista no geral, fosse assim, um ser assim, numa bolha, assim, deslocado, todo tipo assim, o cara tem um contrato, aí ele fala assim, não, mas é porque ele tem contrato, ele não vai se indispor. Ok, gente, se indispor é falar assim, achei essa camiseta do Flamengo feia. Se indispor é falar assim, olha, essa declaração do presidente foi controversa. Agora, um clube interno na justiça para não pagar indenização de família, mas fretando jatinho para jogador jogar um jogo, é obsceno, caralho. É um negócio que não faz sentido nenhum. Aí, diga, Zé, por favor. Não. Aí alguém vai dizer assim, não, mas é porque os jogadores são... tem gente que... O argumento é assim, não, mas é porque eles não são estudados. Mas espera, vem um pouquinho aí. Aquela história que a gente até discutiu no outro episódio lá do Rodolfo, né, do Big Brother, que é do tipo assim, sou chuco. Mas... Espera um pouquinho aí, irmão. É milionário. Tudo bem, pode ser que você não tenha lido, não tenha um estudo acadêmico, mas já rodou o mundo, já viu o mínimo. O Gabigol tem acesso tô falando do Gabigol, que parece que estou perseguindo ele, mas sei lá, o Fagner tem acesso à internet, né?
É que o Gabigol tá ocupado. Eu só queria O lembrar um caso Cassino, também, não, Lucas, o Gabigol perde, do ano né? Porque a gente passado, lembra dele. Mas assim... da jogadora de vôlei, né, da Carol Solberg, né, que se manifestou publicamente contra o presidente Sim, e foi parar no STJD, tá Pois ligado? é. Foi parar no Supremo Tribunal de censurada. Justiça, velho. Exatamente. Peitou, mas Porém, ela peitou aí todo você para pra mundo. pensar, Mas ela o quão peitou todo fácil deve mundo. Ela ser manteve a posição você dela. enfrentar isso, tá Que eu ligado? acho que... Porra, no caso dela, eu sou mulher no esporte que é machista pra caralho, mesmo o vôlei masculino sendo... O vôlei feminino... O vôlei feminino... o vôlei masculino eu ia falar, é um o vôlei negócio feminino de um sendo reacionarismo referência de inacreditável. esporte feminino no Brasil, né? Então, assim, ela... Por mais que ela seja minoria, Sim, ela sim. tá no esporte onde ela se destaca, né? Minimamente. E mesmo assim, ela abriu a boca e... Exato. Então, justamente, mas ela tinha mais a perder. Mas ela tinha muito mais a perder, porque ela recebe muito menos dinheiro, ela tem um contrato muito menor, e ela aparece muito menos, e ela manteve a posição dela. E entre isso, os outros não mantêm porra nenhuma. Zé, antes da gente passar pra Rafa comentar, diga. Eu vou puxar outro assunto, se a Rafa quiser comentar esse. Passa. Não, diga, Opa. Rafa. Diga. Então, essa questão mesmo, os atletas eles precisam começar a se posicionar mais e as marcas e também a sociedade precisa mudar sobre. Porque isso também acontece em Tóquio, né? O Comitê Olímpico Internacional tem regras muito rígidas em relação ao posicionamento de atletas, né? Inclusive a Naomi Osaka vai para Tóquio. Tenho certeza que vai se posicionar sobre muitos assuntos. Inclusive ela se posicionou sobre o Black Lives Matter. Se posiciona sempre que pode e ela não vai poder se posicionar em Tóquio. Então os próprios comitês e federações também precisam mudar o seu posicionamento sobre. Que a gente não tá mais no século XIX, a gente tá no século XXI. E a sociedade e as pessoas mudaram. Os atletas em si também mudaram. Né? A gente viu a Serena Williams também se posicionando. Teve a questão também mais recente, no ano passado, da NBA, que os jogadores não entraram em campo. Teve um dia que isso até virou história, porque... Nossa, mas eles não entraram em campo? Mas, gente, isso é muito comum. Inclusive, a gente vê muitos torcedores protestando contra o Marcinho, quando ele foi pro Atlético Paranaense recentemente. Que ele matou 2 pessoas, ele atropelou 2 pessoas, ele estava bêbado. Ele matou 2 pessoas, então ele é um assassino. Temos aí o goleiro Bruno. O goleiro Bruno, que agora tá no time, acho que de Rondônia ou Tocantins, se eu não tô Sim, enganada. mas é o único brasileiro que tem oportunidades de emprego infinitas. É impressionante, cara. É um negócio, é um tesão por contratar o cara que é sociológico. Sim. Até. Não, e outra coisa, o próprio Atlético Goianiense, né? Sim. Que teve uma postagem que fizeram sobre o Jean, que o Jean foi o herói da partida e foi um monte de gente falar mal. Por quê? Porque como é que vocês estão contratando um agressor de mulher? Vocês estão falando dessa forma de um agressor de mulher. A mesma coisa vale pro Dudu. O Dudu, ele agrediu sim a mulher dele. Ele agrediu, ele é agressor. E não foi a primeira vez. Ele já tinha agredido a mulher dele. Já tiveram vários episódios recorrentes da mulher dele tendo que denunciar ele por conta de episódios de agressão. E violência contra a mulher é algo que mata no Brasil. Mata milhares de mulheres todos os dias e todos os anos. E muitas vezes a própria sociedade e também os próprios clubes não fazem nada para mudar essa situação. Não adianta nada você chegar no mês da mulher, você fazer um protesto contra, mas no dia seguinte você contratar... Um post no Twitter. Um post sobre no Twitter, mas você contratar um cara que agride mulheres. Não adianta nada você fazer um post sobre o LGTB, né, o orgulho LGTB, e no dia seguinte você contratar um cara que foi super homofóbico. Ou um cara que apoia o nosso presidente homofóbico, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a questão também, e isso também aconteceu com atletas do futebol feminino, episódio recente de racismo, e episódio recente de apoiar jornalista que foi macho que agrediu a própria mulher. E tem diversos torcedores que foram contra ela, porque é jogadora de seleção brasileira, né? Quem ouviu o episódio e acompanha futebol feminino vai entender. E a jogadora que joga em clube grande, e ela fez episódio racista, já tinha sido racista uma vez, e foi também, apoiou o cara um jornalista que agrediu a mulher, né? Então, assim, é muito complicado a gente às vezes ver esse tipo de episódio.
né? E é uma pessoa que é muito ativa nas redes sociais. Então tem essa questão também, sabe? Dos próprios atletas começarem a se conscientizar e os clubes também, no momento da contratação, começar a falar, baixa um pouquinho a bola, né? Vão baixar um pouquinho a bola, que não é assim que funciona. Os próprios clubes também têm que começar a ter um controle no momento da contratação dos atletas. Eu acho que isso é muito importante também. Demais. Zé, diga. Eu queria puxar um assunto que, mudando um pouco o rumo que a gente já está finalizando, mas é algo que é polêmico, e aí eu quero ouvir a opinião de todos, porque assim, ano passado saiu uma notícia, e aí eu fui buscar ela aqui de novo, que em alguns portais, de um caso na Holanda, que a federação lá de futebol holandesa deu o acesso para que uma mina participasse da disputa lá de um campeonato estadual da Holanda junto com o time masculino. E aí começou essa discussão sobre o jogo misto. Será que estamos no rumo para? Será que vai dar certo? Será que não vai? E aí, tipo, eu não tenho opinião formada. Assim, eu acho que o esporte não tem gênero, mas quero ouvir vocês. Eu vou jogar essa batata quente aí pra Rafa, porque eu não sei se eu tenho opinião formada também. Então, essa questão de jogo misto, eu acho que é válido para algumas situações. Como, por exemplo, atletas que não têm como jogar, ou principalmente categorias de base, que eu acho que é uma coisa muito comum. E já foi comprovado que até uma certa idade, acho que 11, 12 anos, que é o momento que a mulher entra na primeira menstruação, seria o ideal tanto meninos, meninas, pré-adolescentes desenvolverem juntos. Porque aí, no caso, a gente teria uma maior igualdade na questão da habilidade. Mas, no geral, eu não sou a favor para categorias adultas, por exemplo. Eu não sou a favor disso porque, primeiro, eu acho que o futebol feminino ainda precisa evoluir muito no Brasil. Antes da gente querer chegar nesse ponto de querer colocar mulheres para jogarem com homens. E tem muita questão de, por exemplo, e isso é muito comum ainda, de muitas meninas, mulheres, garotas querendo jogar futebol e não ter um espaço para elas se trocarem. Terem vestiário para elas se trocarem. Então, nesse caso, eu não seria a favor nas categorias adultas porque o futebol feminino precisa muito evoluir ainda. Mas, por exemplo, categorias de base, no qual tanto meninos quanto as meninas tiverem que evoluir, eu acho que seria ideal, sim. Eu acho que seria bem interessante isso. Já foi comprovado, sim, que geralmente meninos, acho que até 11, 12 anos, quem é especialista em educação física vai saber afirmar melhor. Eles conseguem desenvolver as mesmas habilidades, desenvolver de forma igual até 11, 12 anos que daria para desenvolver e daria sim. E outra coisa, eu acho que seria muito interessante tanto homens quanto mulheres jogarem juntos até 11, 12 anos para quebrar alguns preconceitos, porque a gente sabe que é nessa idade que a gente começa a desenvolver certos preconceitos. Primeiro, aonde que a gente vive, o meio social também influencia, mas essa questão também acho que de quebrar alguns preconceitos seria muito interessante também de meninos e meninas jogarem juntos nesse sentido. Não, totalmente. Bom, isso daria um outro podcast, acho que seria maravilhoso a gente discutir isso, porque é uma questão, não só isso, mas é isso, essa ideia de juntar todo mundo na origem pra desenvolver junto, puta, seria maravilhoso. E até eu queria comentar com a Rafa, não vai dar mais tempo, de uma história da Colômbia, que eles estão fazendo uma campanha em prol do futebol feminino e como isso tem sido, enfim, produtivo, mas é muito longo. Mas assim, quer dizer, é muito possível desenvolver a modalidade. Existem muitas vias. E se você acha que não é, provavelmente você é ignorante sobre. Talvez seja uma... talvez seja uma utopia muito distante. Não, mas não quer dizer... não quer dizer que a gente não possa chegar lá paulatinamente. Essa ideia da base é maravilhosa. Assim, diga, Zico, pra gente encerrar. A minha visão de amador dos esportes que eu pratiquei, sabe? Por exemplo, xadrez. Vamos pegar o esporte que tem contato físico. Eu jogava handball, por exemplo. E mesmo no meio amador, cara, ou na época que eu praticava luta, eu fazia artes marciais, fiz Kung Fu durante muito tempo. Cara, eu tomava soco de algumas minas que parecia um tiro, velho. Tá ligado? Então, assim, eu acho que tem como, né? Obviamente,
Não é do dia pro outro, vamos virar e transformar tudo. Tem que ter uma preparação, tem que ser um projeto, sabe? Do tipo, vamos olhar a curto, médio e longo prazo, como que a gente vai fazer para chegar no momento de equidade, onde no futuro só exista futebol e não tenha que separar futebol feminino e masculino, ou qualquer outra modalidade, né? Mas, porque assim, o que eu percebi muito, quando você estava falando, eu estava brisando aqui, né? Homens e mulheres, por conta das vivências, não por conta de outras coisas, mas por conta da questão social, desenvolvem habilidades diferentes. E a partir do momento que você coloca essas pessoas para jogar junto, você vê uma gama de habilidades diferentes e o esporte fica mais bonito, sabe? Então, eu ia jogar handball, basquete, por exemplo, e jogar com menina, cara, é muito mais da hora. Porque eram habilidades diferentes, não que sejam melhores ou piores, diferentes. Porque tem uma questão social foda. Eu não contesto isso, mas eu acho que a gente precisa pelo menos chegar num espaço no qual as mulheres têm o mesmo calendário, no mínimo o mesmo calendário, no mínimo a mesma preparação, no mínimo as mesmas condições. Não tô dizendo nem... é um plano, né? Não tô dizendo nem projeto igual. De médio, curto, pois longo e médio prazo. Mas aí, enfim, isso daí também daria um outro podcast sobre como nem no futebol masculino a gente tem um ciclo básico para os jogadores, etc. Porém, a gente não tem mais tempo, mas eu queria fazer um brevíssimo quiz aqui. Para não falar que a gente só fez falou de esporte muito pesado, não sei o que lá e tal. Não, mas um quiz não é nada de conhecimentos, é nada. Eu queria falar assim, como o futebol também o esporte também é muito pessoal e além de transformador, também faz parte da vida das pessoas. Então eu queria saber rapidamente, vou perguntar, o momento mais feliz de vocês relacionado ao esporte, o momento mais triste, a primeira lembrança e depois onde vocês estavam no 7-1. Que eu acho que são coisas marcantes. Mas vamos começar com a primeira lembrança. Zé, a primeira lembrança que você tem de esporte no geral, da sua vida. Cara, é que meu pai nunca foi muito fã de futebol, então a minha lembrança já é bem mais... não é tão antiga, mas se eu não me engano, foi na Copa... Foi na Copa de 2002. Não, foi 90 e antes. 98. E era um bagulho assim que era a época só que meus pais ali, meus familiares acompanhavam e eu lembro de estar ali sempre nos jogos. Tudo bem. Zico, você, a sua primeira lembrança com o esporte? Cara, pra minha primeira lembrança porque quando eu comecei a me interessar minimamente foi na Copa de 99, né? Palmeiras, na Libertadores de 99, desculpa. Palmeiras tava voando. E eu lembro quando no campeonato meu pai acendendo no rojão com cigarro, tá ligado? Ele pegou um cigarro, acendeu o rojão assim. E aquele momento de começo, eu não entendia nada de futebol, talvez naquela época, o futebol nunca me chamou atenção. Eu acho o futebol esporte parado pra caralho. Então. A gente não vai entrar nessa polêmica porque a gente não tem esse tempo. Mas eu lembro dessa cena, sabe? Que foi um momento meu com meu pai, foi muito da hora. Justo. Rafa, sua primeira lembrança com o esporte? A minha primeira lembrança com o esporte, eu lembro até hoje disso, eu era bem pequenininha, 2, 3 anos, eu lembro da Copa de 2002. Quando terminou, porque acho que era meio-dia, 1h, era bem cedo, assim. Eu lembro que tava todo mundo comemorando na minha rua a vitória do Brasil na Copa. Eu lembro disso. Você vê que o sinal dos tempos que nós estamos velhos, né, Zé? Porque era nosso aniversário a final da Copa de 2002. Eu fazia 10 e o Zé fazia 9. Você tinha 2, então quer dizer que a gente tá um pouco velho. Pra 3, vai. 2 pra 3. Na verdade, eu já tinha 3 anos, na verdade. Então. O Zico eu nem vou falar nada. Então vamos lá, rapidamente. Zé, seu momento mais feliz com o esporte? 30 de junho de 2002. Quando você tava uma criança feliz, o Brasil pentacampeão, né? Depois disso, nunca mais. O Brasil foi pentacampeão e fez gol lá do Ronaldo. O Zé é uma das pessoas que eu vejo que mais gosta da seleção. Eu nunca entendi isso. Mas, esse que é o problema. Depois... As minhas memórias afetivas do futebol são com a Copa, porque você vê como eu sou raso no esporte. O problema é que começou bem e depois foi só ladeira abaixo, né? Mas enfim, exato. Zico, seu momento mais feliz do esporte? Cara, acho que o meu momento mais feliz do esporte foi praticando, né? Eu acho que, não vou falar um momento, um ponto único, mas eu lembro do quanto, quando eu comecei a jogar handball, por exemplo, fez muito bem, né? E eu lembro da minha primeira faixa de Kung Fu. Eu lembro no dia do exame eu tava nervoso e tal, e quando eu peguei a minha faixa, pra mim aquilo foi um marco muito forte. Justíssimo. Rafa, seu momento mais feliz com o esporte?
Meu momento mais feliz com o esporte foi um momento muito recente. Foi em 16 de novembro de 2019, final do Paulista. Foi o meu primeiro jogo, foi um dos primeiros jogos que eu fui como credenciada mesmo como jornalista. E assim, eu fiquei muito feliz pelo futebol feminino, porque foi uma final de um Paulista, quase 30 mil pessoas na arena, lá na Arena Corinthians, para ver um jogo do futebol feminino às 11 da manhã. Então esse momento me marcou muito, né? Inclusive é o maior público de um jogo do futebol feminino aqui no Brasil. E assim, aquele momento pra mim foi muito legal mesmo. Acho que foi o momento mais marcante pra mim. Demais. Nossa, tava bonito aquele dia o estádio. Mas enfim, Zé, seu momento mais triste. Quando você falou momento mais triste, eu fiquei pensando em dois. Que, assim, o primeiro na verdade eu falei assim, putz, o momento mais triste. Eu não tenho muitos momentos tristes. Teve o final da Copa lá, teve o Mineiraço, que foi triste, mas a gente vai falar isso depois, só que eu não queria trazer isso. Eu ia falar do último jogo do Rogério Ceni, que pra mim foi o meu ídolo por anos, desde quando eu nasci e tal. Mas eu acho que o momento do esporte que mais me marcou não foi um jogo. Foi a queda do avião do Chapecoense por pura negligência. E isso chocou demais pra mim, assim. Eu acho que foi um momento que eu fiquei mal. E é por um time que eu nem torço. Eu também tava trabalhando esse dia, foi uma coisa inacreditável. Mas enfim, foi mesmo. Zico, seu momento mais triste com o esporte? Cara, eu tava pensando aqui, né? E fugindo do futebol, porque como eu falei, nunca foi uma coisa. Pra mim, o momento mais triste, eu não vivi. Eu não vivi porque eu era muito novo, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo a importância disso. E eu vejo quão triste foi, que foi a morte do Ayrton Senna, né? Não vivemos. Não vivemos, eu tinha 4 anos, mas eu lembro de como as pessoas ficaram mal com aquilo, né? E eu tava conversando até com o menino que mora comigo, o quanto a gente tá carente de ídolos, né? Fortes no esporte. Inclusive, não, só queria falar que você citou o Ayrton Senna, eu queria falar, por essa que eu vou ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional por isso, mas foda-se. Eu queria mandar já que você falou Ayrton Senna, mandar o Nelson Piquet se fuder, porque ontem, desculpa, mas é porque ontem o dia anterior a esse episódio, ele apareceu com o nosso gloriosíssimo presidente, em cima de um palanque, todo mundo sem máscara, falando merda, inaugurando uma ponte enquanto o país se derrete. Então, que o meu mais sincero vai tomar no cu. Não importa se ele tem 3. Obrigado. Se ele tem 3 títulos mundial ou não, enfim. Isso não importa. Isso não justifica. É isso, tá aí registrado. Lucas, só um parênteses, tem um momento muito triste também no futebol, que foi quando o Instagram autorizou o Marcos a ter uma conta. Puta, esse momento foi muito triste mesmo. É uma tristeza absurda, cara. Como palmeirense, o cara que era meu ídolo de infância ser um escroto político. Caralho, Abafo também. Isso foi puxadíssimo. Vai tomando com o Marcos também. Isso é puxadíssimo. Rafa, seu momento mais triste no esporte? O momento mais triste pra mim, um dos mais tristes foi realmente aquele acidente da Chapecoense, que foi muito triste. Acho que todo mundo sentiu, né? Todo mundo que gosta de futebol, que acompanha, acabou tornando a Chapecoense como segundo time por conta desse acidente que realmente foi bem triste. E era uma coisa que poderia ser evitada, né? E uma coisa muito triste é a questão do Flamengo, né? Existir atualmente, você cancelada depois disso. Por que será, né? Nossa, isso aí... Nesses momentos a gente fica triste, porque o Flamengo é um descaso no futebol feminino, a equipe tem dinheiro pra assumir. Não é que, tipo, a gente tá falando, não tem dinheiro pra assumir. E não assume o time feminino. Levanta a hashtag assume o time feminino, Flamengo. Faz parceria com a Marinha. Faz parceria com a Marinha pra ajudar. Não, isso é um descaso. E outro descaso, né? Momentos tristes do futebol, né? É o descaso que a CBF faz com a A2. O futebol com o Brasileiro Feminino A2, né? O ano passado. Porque assim, a A2 ela é a competição mais democrática que a gente tem. A gente tem times de todo o Brasil. Do Amazonas, da Bahia, de Roraima, do Piauí, de todos os estados. E a CBF não liga pra isso. Então esse pra mim é um momento triste da CBF. Bom, eu falei que ia falar mal da CBF. A gente não tem mais tempo muito, mas eu vou 7-1. Eu queria dizer, Zé, que você
no episódio passado, falou mal da Juliette, tava com medo de ser cancelado. Imagina a Rafa que falou mal do Flamengo, ué. Esse é muito mais perigoso. Mas enfim, rapidamente. Zé, qual é a sua sensação? Onde você tava no 7x1? Cara, 7x1, teve um evento lá no Morumbi que era tipo, você assistiu o jogo e depois tinha shows, né? E aí eu lembro que na época eu fui com uma amiga e aí começou, no terceiro gol eu já falei assim, eu vou comprar um uísque, foda-se. E aí eu dei a chave do carro na mão dela, falei assim, ó, eu não consigo. E depois teve show do SPC. E quando o Alexandre Pires entrou no palco, eu desabei no choro. Eu coloquei essa categoria só pra ouvir essa história de novo e deixar registrada, que ela é muito boa. Você chorando depois do 7x1 no Morumbi, vendo o Alexandre Pires. Zico, onde você tava no 7x1? Cara, eu tava na casa de uma ex-namorada. E eu sou muito chato com pessoas que, mano, são pé frio, tá ligado? É. E aí tava eu, ela, a irmã dela falou assim, minha amiga tá chegando aí. Quando a amiga dela, tipo assim, ai, gente, eu odeio futebol. Aí eu já falei, caralho, velho. Já fudeu. Assistir, tá ligado? Tipo, mano, porque eu sou chato. Se eu tô assistindo o jogo, tipo, final da Libertadores agora do Palmeiras e Santos, eu falei, mano, você vai ter Palmeiras. O Zé até falou, vou passar aqui na sua casa. Eu falei, mano, vem depois do jogo, tá ligado? Porque é isso. Não quero energia ruim, tá ligado? E aí, na hora que tomou o primeiro gol, ela falou assim, agora fudeu. Mano, na hora que a menina falou, agora fudeu, eu queria ir embora, velho. Que dureza. E é isso. Pra mim, a culpa foi dela falar esse agora fudeu, velho. Foi a culpa. Já achamos a culpada do 7x1. Rafa, você, onde você tava no 7x1? Não, essa Copa do Mundo eu tava tão revoltada com a vida porque eu era uma simples adolescente de 15 anos. Falei, não vou torcer pro Brasil nessa Copa. Não vou. E não torci. Eu estava torcendo para a Alemanha porque assim, eu havia vai fazer uns 2 anos mais ou menos que eu tinha descoberto futebol internacional, futebol europeu. Falei, desculpa, mas puta que pariu, que futebol bom, cara. E foi bem aquela época que o Guardiola estava no Bayern de Munique. Eu comecei a ver reportagens da seleção alemã. Falei, gente, eu peguei e falei, vou torcer pra Alemanha. Mas nesse momento que começou o jogo, eu estava tomando banho. Aí eu saí, tava lá. Aí depois disso, aí eu perguntei pro meu filho, qual tá o jogo? Aí o pessoal, 3x0. Falei, nossa, que lindo. Não, mas esse dia eu realmente não estava torcendo pra seleção brasileira. Não torci pra seleção brasileira a Copa inteira, porque, primeiro, a gente tava um caos nos hospitais. Tinha hospital que tava sem. E fiquei por essa situação também. Questão de hospital que tava precisando de insumos, como sempre. Questão de descaso na educação. A questão de descaso no momento da construção dos estádios. Porque, assim, foi uma várias coisas que acabaram desencadeando isso, né? E a questão também do Ronaldo finalizar falando que a gente não precisa de hospital, precisa de estádio, né? Acabou também com tudo aí, né? Eu queria me solidarizar com você, porque houve uma época na minha vida que hoje eu não ligo muito pra seleção, como sempre, mas houve uma época que eu torcia contra, porque eu odiava o Robinho. Antes do Robinho, enfim, da gente saber tudo que a gente sabe dele. Mas, enfim, acabou nosso tempo. Eu queria fazer uma frase lembrando o comentário da Rafa, né? Uma frase de um ídolo seu, Lucas, que é: não se faz Copa do Mundo construindo hospitais. É isso, é meu ídolo, desgraçado. Mas é isso, recomendações rapidamente. Zé, você tem alguma coisa pra recomendar pra gente? Eu tenho 2 coisas muito rápido. A primeira é uma série que não é tão acessível, porque só tá original da Apple TV Plus, que se chama Ted Lasso, que é muito boa, é uma ficção e é uma comédia, mas fala sobre os bastidores do futebol no campeonato inglês. Vale muito a pena assistir, é bem legal. E a segunda, aí já é uma série documental do Netflix, que é o Atleta A, que é aquele bagulho lá das denúncias das ginastas americanas contra o filho da puta lá do treinador, que é pesadíssimo. Cara, eu tenho várias aqui, eu vou ser bem breve, não vou comentar todas, mas eu foquei muito nessa questão de o esporte como transformação social, né? Então, o primeiro é o filme 100 metros, eu acho que eu já indiquei, algum desses filmes que eu vou falar hoje, talvez eu já tenha indicado. Esse filme 100 metros que fala do cara que ele descobriu que ele tinha esclerose múltipla e ele vai decidir correr um Ironman, e é muito foda. Mina de Ouro, não dá pra falar, puta, é um filme muito foda, né?
Aqui, deixa eu pegar. Invictus também é um outro filme que é tão foda quanto. E fala muito da questão da época do Mandela. O rugby é um esporte do caralho. Quem não conhece vai assistir rugby. Coach Carter, não dá pra falar. Eu adoro o Coach Carter, velho. Cara, Samuel Jackson é do caralho. Eu assisto esse filme pelo menos uma vez por ano. Eu adoro muito esse filme. E por último, não menos importante, o filme que eu choro todo ano, toda vez que eu vejo, que é Duelo de Titãs, que é baseado em fatos reais e é um filme muito da hora e vale a pena assistir. Bom, pequenas indicações aí. As minhas vão ser rapidamente, porque eu também tinha muitos, eu preferi não colocar todos, porque senão eu tinha que fazer um episódio só disso. Mas eu acho que, bom, pra variar, vou indicar de novo, que é O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, o jornalista que dá nome ao Maracanã, que tentaram tirar o nome dele do Maracanã, não faz o menor sentido isso. Mas enfim, conta toda a história de como os times começaram a aceitar negros do Brasil. É uma obra-prima do futebol, da literatura sobre futebol. Procurem livros de futebol sobre Eduardo Galeano, porque precisamos ler coisas sobre futebol latino-americano, como ele é visto. E tem muitas coisas sobre futebol, mas enfim, tem um livro que eu li que também fala sobre como o futebol... Bom, o livro é basicamente sobre isso, né? Como o futebol explica o mundo. E também um livro que chama 11 Cidades, de um jornalista catalão, que conta como o futebol, nas suas entranhas, muda a sociedade e é visto de forma diferente em várias cidades, é muito bom. E tem outras coisas com questões sociais, etc., mas isso é para outro dia. Rafa, esse é o seu momento, queria agradecer você pela presença, pela paciência. Indique seus perfis, o que você quiser recomendar para quem quer começar a acompanhar futebol feminino e quer começar por alguma coisa, ou uma plataforma que seja boa, que seja ruim. Esse é o momento. Então, começando a indicar, eu vou indicar as páginas no qual eu colaboro, né, faço ajuda e tal. Diário do Futebol Feminino, a gente posta sempre notícias, os pós-jogos do Brasileirão Feminino, ou seja, se não consigo acompanhar nenhum jogo, você consegue ir lá no Medium da página e consegue ver todos os jogos. Inclusive, a gente tá fazendo um projeto bem legal mesmo. Mais pra frente teremos novidades. A gente também faz escalas minas, ou seja, é o Cartola do futebol feminino. Aí todo mundo, se vocês quiserem, pode ir lá no perfil do Diário, entrar em contato conosco, que a gente passa todas as informações pra vocês. Tem também o de primeiro. O de primeiro ele é um perfil mais técnico, a gente fala mais da questão de tática, técnica. Inclusive a gente gravou um episódio recente sobre a Ferroviária e a Vai Kinderman, que são duas equipes que vão jogar hoje, inclusive. E a gente fala mais da questão técnica, tática. Também tem o Esportivas, que é um perfil que eu faço mais independente, enfim. Tem também eu também comento na Alternativa Sport Web, então toda semana tem o jogo do futebol feminino, tem do brasileiro feminino. E também tem meu perfil, né, no Twitter é o @RafaCarolina, que eu falo sempre de estaduais. Inclusive eu sou uma das que falam de praticamente todos os estaduais. É impressionante. Tem o Roraimense, Tocantinense, tem Paranaense, tem tudo. Tem tudo porque eu acompanho geral, né, gente, né, não fico só... Também Rafa, você consegue almoçar? Então, Oi? eu não sei se ela toma banho, almoçar? se ela almoça, ela é um negócio impressionante, gente. cara. Não, tranquilo. Também tem o meu perfil no Instagram, também que eu praticamente reposto muitas coisas do Twitter, que é o @Rafa_Carolina. Também faço conteúdo pro TikTok, que é mais análises da rodada, curiosidades. Inclusive amanhã possivelmente teremos alguma coisa do Dia das Mães. Estou planejando aqui. Olha aí, isso vai ser depois do Dia das Mães, mas a gente vai estar com o perfil da Rafa na descrição do episódio, então você pode ir. E, cara, ali não tem como. O futebol feminino que você quiser acompanhar, você vai conseguir, porque é muita variedade. Inclusive, tem indicação também. Se precisar, tem indicação também. Maravilhoso. Gente, já esgotamos nosso tempo, já estouramos, foi um prazer. Muito obrigado. Voltaremos a próxima com mais esporte, mais ativismo no esporte, mais teorias, quem sabe. E muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Valeu! Garçom, fecha Falou, a conta, gente. Tchau, traz tchau. a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.